Muito boa tarde, galera. Tô de volta, professor Dudu, aqui no Tudo Mastigado, conversando com vocês sobre literatura. E antes de voltarmos à nossa conversa, só queria lembrar vocês de uma coisa, galera. Todas as questões que nós resolvemos aqui e muitas outras estão no nosso material. Dá uma olhadinha nele, aposto que vai te ajudar bastante a se preparar para a sua prova, se preparar para o Enem, www.tudomastigado.com.br. Beleza? Galera, agora a gente vai conversar, encerrar esse momento onde a gente fala sobre a prosa na segunda metade do século XIX, falando sobre o naturalismo. O naturalismo vai ser um momento que vai ser uma corrente, vai ser um movimento literário que vai acontecer juntamente do realismo, vai ter muitas coisas em comum com o realismo, mas, logicamente, vai ter sua identidade própria. Beleza? O que vai acontecer? Segunda metade do século XIX, toda aquela questão da industrialização, estamos vivendo um período de forte cientificismo. E dentro desse cientificismo vai ter algo que vai influenciar bastante a nossa literatura. Essa literatura que a gente vai chamar de naturalismo, ela vai ser fortemente influenciada pelo positivismo científico. Pelo positivismo científico, só é válido aquele conhecimento que puder ser comprovado cientificamente. Vivemos um momento de forte cientificismo, de avanços científicos, filosóficos, tecnológicos, industrialização, segunda revolução industrial, galera. E isso vai se refletir dentro dessa literatura que vai ter como base um negocinho, vai ter por base essa publicação chamada de romance experimental. O romance experimental de um camaradinha francês chamado Émile Zola. O romance experimental, ele trazia para você a ideia de que a sua narrativa, ela não deve unicamente contar uma história, narrar e discutir. Ok, por quê? Porque nós discutimos conforme nossas opiniões, nossas experiências. A discussão da sua obra narrativa, ela deve ser científica. Ela deve existir para reforçar ideais científicos. Ela deve existir para demonstrar, para comprovar ideais científicos. E esses tais ideais científicos que vão ser tão divulgados, tão reforçados dentro desse naturalismo, vai ser uma das principais características dessa literatura. Essa literatura que vai nascer pelas mãos do próprio Émile Zola, com o lançamento, com a publicação de uma obra chamada O Germinal. Beleza, mas o que essa literatura, o que esse tal de naturalismo tem de diferente? Ele tem muita coisa diferente, ele vai reforçar vários ideais. Então, cola aqui comigo e vamos pensar um pouco nessas tais características naturalistas. Galera, nós sabemos que o realismo, ele traz pra gente uma literatura bastante descritiva, porque a gente tem aquela coisa do objetivismo, de nos afastarmos do subjetivismo romântico. Nós vamos manter
esse lado descritivo dentro do naturalismo, mas nós vamos elevar essa nossa veia descritivista à milionésima potência. Por quê? Nós vamos trazer detalhe por detalhe, descrições extremamente minuciosas, ultra descrições de tudo. Por quê? Porque nós estamos fazendo ciência, galera. Nós estamos fazendo ciência. Minha narrativa, eu não sou um simples escritor, eu sou um escritor cientista. E se eu estou tratando de ciência, de reforçar ideais científicos, eu tenho que dar para o meu leitor todos os detalhes possíveis. Por isso a literatura naturalista, ela é extremamente descritiva, extremamente descritiva. E o que tanto a gente discute dentro dessa literatura? Nós discutimos alguns elementos, algumas discussões científicas serão reforçadas aqui. Então a gente vai pensar, ok, nesse nosso cientificismo. E esse cientificismo, ele vai se apresentar bastante por meio do determinismo. Você é aquilo que a natureza te criou para ser. O ser humano vai ser sempre tratado no coletivo. O ser humano vai ser tratado como um animal, vai ser retratado como um animal selvagem que age por instintos. O determinismo, seja o determinismo de meio. Como assim determinismo de meio? Você é fruto do meio o qual você está inserido. Independente de seus pensamentos, sentimentos, criação, instrução, se você se insere em um meio corrupto, você vai ser corrompido. Beleza? Você é fruto do meio o qual você está inserido. Sabe aquele velho conhecido ditado que diz: diga com quem tu andas que eu te direi quem és? Exatamente isso. Isso vai ser sempre tratado dentro desse naturalismo. Naturalismo que vai trazer também o determinismo de raça. Porque o ser humano, retratado como um bicho, que na literatura naturalista a gente vai chamar isso de zoomorfização. O ser humano é um animal e, como tal, age por instintos. Seja o instinto de sobrevivência, você que se sente ameaçado, você é capaz de qualquer coisa para sobreviver. Seja atacar, seja matar, seja fugir, seja trapacear, seja trair. Você vai ser guiado pelo seu instinto de sobrevivência. O ser humano vai se deixar ser levado por seus instintos sexuais. O ser humano vai se deixar levar pelos seus instintos sexuais. Isso vai fazer, e isso, toda a repreensão que isso gera, todo esse desejo oprimido dentro dos personagens, dentro dos seres humanos, vai fazer com que no naturalismo tenhamos personagens patologicamente pervertidos. Então, vamos ter personagens pervertidos dentro desse determinismo que nos trata, que trata o ser humano como um animal, que trata o ser humano como um bicho. Nós vamos falar muito sobre o darwinismo. O darwinismo vai ser bastante discutido dentro da literatura naturalista, outro ideal científico que estava em alta. Essa questão do darwinismo, da evolução das espécies, ou o ser humano se adapta à sua realidade, ou ele vai ser destruído. Ou você se torna predador, ou você acaba sendo presa. Isso vai ser bastante discutido, isso vai ser bastante retratado dentro da nossa literatura naturalista, galera. Beleza? Então a gente está vendo que eles seguem por um caminho diferente do realismo. E mais, nesse naturalismo, a gente não está preocupado em discutir a falsidade da burguesia. Porque pensa comigo, o realismo, ele acaba discutindo a sociedade,
ele acaba criticando a desigualdade, ele acaba falando sobre a falsidade, sobre o fingimento da sociedade burguesa. Mas ele não traz críticas diretas ao capitalismo. O naturalismo, sim. O naturalismo vai trazer críticas diretas ao capitalismo. Críticas ao capitalismo e mais, trazendo alguns ideais socialistas para dentro da obra. Ele vai trazer críticas à propriedade privada, ele vai trazer a questão dos trabalhadores que devem se unir. Ele vai trazer, sim, ideais socialistas para dentro da obra. Uma obra que agora vai criticar diretamente o capitalismo. Beleza? Então aqui a gente tem uma literatura que acaba dando voz àqueles que não têm voz dentro da sociedade. Aqueles que não são a burguesia. Os trabalhadores, as camadas mais baixas dessa sociedade, cada vez mais desigual. Belezinha? Galera, pensando em Brasil, o naturalismo vai ser inaugurado pela publicação de um livro chamado O Mulato, do Aloysio Azevedo. Mas o Aloysio Azevedo vai ter como o maior destaque de sua obra, Aloysio Azevedo, que vai ser o maior escritor naturalista do nosso Brasil, vai ter como sua mais importante, maior obra, O Cortiço. Além da Aloysio Azevedo, a gente vai ter outros escritores trabalhando, sim. A gente vai ter o Júlio Ribeiro com A Carne, a gente vai ter o Adolfo Caminha com o Bom Crioulo, a gente vai ter o Inglês de Souza com o Missionário, que são obras carregadas da questão do determinismo, são obras carregadíssimas da discussão sobre o ser humano e seus instintos, que o ser humano é incapaz de resistir aos seus instintos, muita discussão científica, obras que vão estar carregadas de teorias científicas, que vão discutir essas teorias de maneira exaustiva. Então, o naturalismo teve sim força aqui no nosso Brasil. Beleza? E é sobre esse naturalismo que eu quero ainda discutir algumas coisinhas com vocês por meio das nossas questõezinhas. Então, vem comigo aqui. Galera, questão 13. Pode-se entender o naturalismo como uma particularização do realismo que se volta para a natureza a fim de analisar-lhe os processos cíclicos de renovação. Voltar-se à natureza. Essa afirmação aí não se aplica a nada do que a gente conversou até agora. Nem faz sentido. B. Pretende expressar com naturalidade a vida simples dos homens rústicos nas comunidades primitivas. Ele fez aí uma brincadeira com o nome naturalismo, né? Naturalismo, natural, naturalidade, mas não, passa. Defende a arte pela arte, isto é, desvinculada do compromisso com a realidade social. Não mesmo, né, galera? A gente observou aqui uma série de críticas, de questionamentos em relação à sociedade. D. Analisa perversões sexuais, condenando-as em nome de uma moral religiosa. Naturalismo, galera, ele vai tratar muito de perversão sexual, desse instinto, desse desejo animal que ficou reprimido durante muito tempo, mas nada de moral religiosa. Nada, passou longe. Estabelece um nexo de causa e efeito entre alguns fatores sociológicos e biológicos e a conduta dos personagens. Sim, galera, o que motiva os nossos personagens serão totalmente explicados por questões científicas, filosóficas, sociológicas, a ciência. O nosso ser humano passa a ser retratado como um bicho, galera. Então a gente vai ter aí exatamente o que vai acontecer nesse nosso naturalismo. Belezinha? Galera, vamos lá. Abatidos pelo fadinho harmonioso e nostálgico dos desterrados, iam todos, até mesmo os brasileiros, se concentrando em caindo em tristeza. Mas, de repente, o cavaquinho de Porfiro, acompanhado pelo violão do Firmo, romperam vibrantemente com um chorado baiano. Nada mais que os primeiros acordes da música crioula, para que o sangue de toda aquela gente despertasse logo, como se alguém lhe fustigasse o corpo com urtigas bravas.
E seguiram-se outras notas e outras, cada vez mais ardentes e mais delirantes. Já não eram dois instrumentos que soavam. Eram lúbricos gemidos e suspiros soltos em torrente, a correrem, serpenteando como cobras numa floresta incendiada. Eram ais convulsos, chorados em frenesi de amor. Música feita de beijos e soluços gostosos, carícia de fera, carícia de doer, fazendo estalar de gozo. A Luiz Azevedo no Cortiço. Vamos lá. No romance O Cortiço, 1980, 1880, galera, tem que resolver isso aí. De Luiz Azevedo, as personagens são observadas como elementos coletivos caracterizados por condicionantes de origem social, sexo e etnia. Na passagem transcrita, o conforto entre brasileiros e portugueses revela a prevalência do elemento brasileiro, do elemento do jeitinho brasileiro, por quê? Destaca o nome de personagens brasileiras e omite o de personagens portugueses. O nome dos personagens que eles colocaram dentro do trechinho que a gente leu não faz a menor diferença pra gente, galera. Se a gente for dar uma olhada, não fez diferença, não alterou o entendimento do trecho. Lembra disso, galera. Leitura, atenção, compreensão e interpretação. B. Exalta a força do cenário natural brasileiro e considera o do português inexpressivo. A gente não pode chegar a essa conclusão, porque ele trata do momento onde eles vão se animar por meio da música, mas não precisa trazer essa crítica ao povo português. Mostra o poder envolvente da música brasileira que cala o fado português. Aí sim, galera, aí não adianta a gente tentar discutir, porque a gente tem um trecho que traz pra gente um momento onde eles estão meio desanimados, mas que a música, que o swing faz com que todos comecem a dançar. Então, todo mundo é contagiado pelo ritmo envolvente da música brasileira, beleza? Então a gente traz aqui uma questão do Enem, essa aí, e a gente vai perceber como a gente tem toda aquela coisa da leitura e da interpretação que eu sempre converso com vocês. Volta aqui, galera. Galerinha, só algumas questõezinhas para a gente se manter aquecido, manter o coração aquecido, mas o que acontece? Vocês têm que pensar que o naturalismo sempre vai ter o grande foco, o grande destaque no cientificismo. Essa é a grande pegada do naturalismo. O cientificismo, o retratar o ser humano, o analisar o ser humano como se o ser humano fosse um bicho. Como aqueles documentários que a gente vê no Discovery Channel, no Animal Planet. Beleza? Então, a gente vai ter uma literatura bem específica. Acontece ali, juntinho do realismo, mas tem sua identidade própria. É um movimento que meio que sai do realismo? Sim, mas ele vai ter sua identidade própria, beleza? Além desses dois movimentos que acabam negando o romantismo na prosa, lembrando, galera, realismo e naturalismo no Brasil só vai acontecer em prosa. A poesia que vai surgir para falar sobre a poesia que vai surgir para negar a poesia romântica vai ser aquela que a gente vai chamar de parnasiana. Mas sobre o parnasianismo a gente fala mais tarde, beleza? Mais tarde eu estou de volta, a gente continua conversando sobre literatura, porque é um prazer estar aqui com vocês, beleza?